Olá, meu nome é Maurício Hernandes, fundador da Hernandes Pérez Advocacia Empresarial e hoje vou falar sobre um modo rápido de resolução de conflitos, a arbitragem. A arbitragem vem evoluindo consideravelmente e pode ser essencial para resolver questões de maneira eficiente. Quando estamos falando de disputas entre empresas e conflitos societários, é algo que todo empresário precisa conhecer. Digo isso, pois conflitos empresariais podem gerar impactos que, no médio e longo prazo, têm o potencial de inviabilizar desde negócios pequenos a grandes corporações. Sendo assim, entender as alternativas de resolução é o primeiro passo para que o empresário ou gestor possam decidir de maneira informada. Para explicar a arbitragem, vou partir de um conceito e depois falar sobre características e aspectos mais marcantes. Vamos abordar esse tema em alguns tópicos. O que é arbitragem? Autonomia da vontade, confiança e especialidade, neutralidade e imparcialidade, eficiência, confidencialidade, definitividade da sentença arbitral e escritório de advocacia empresarial e arbitragem. É sempre bom começar por um conceito e, portanto, afinal, o que é arbitragem? Arbitragem é um meio de resolução de conflitos onde as partes identificam uma pessoa ou empresa que irá solucionar determinada controvérsia por elas apresentada. Essa solução terá o mesmo efeito de um julgamento proferido pelo Poder Judiciário, constituindo título executivo. A arbitragem pode evitar um litígio no judiciário ou encerrar um que esteja em andamento. O ponto é ter logo um resultado e encerrar uma questão que, caso se arraste no tempo, pode acarretar em altos custos e riscos para ambas as partes. Nesse contexto, escritórios de advocacia empresarial, advogados ou advogadas atuam comumente representando partes em conflito em câmaras arbitrais. Isso em razão dos conflitos terem bases jurídicas, de modo que as razões que fundamentam os direitos são questões legais. Uma das características mais importantes é a autonomia da vontade na arbitragem. Os envolvidos precisam estar de acordo em relação à arbitragem como meio de resolução de conflitos. Nesse contexto, a convenção de arbitragem é o gênero do qual a cláusula compromissória e o compromisso arbitral são espécies. Através dela, as partes convencionam solucionar determinada disputa por meio da arbitragem. A cláusula compromissória é inserida em contrato regulador da relação jurídica, através da qual as partes se comprometem a submeter eventuais conflitos à arbitragem. Portanto, ela ocorre anteriormente ao conflito, de forma a já deixar estabelecido um meio de resolução que ambas entendem adequado para o caso. Ela será uma cláusula que falará algo como: a sede da arbitragem será na cidade X, estado Y, do país Z. O idioma será o português. Esse procedimento contará com a atuação de tantos árbitros, nomeados nos termos do regulamento disposto nos parágrafos F a G. O número de árbitros geralmente fica em torno de 1 ou 3, mas podem ser convencionados mais árbitros. O compromisso arbitral é a forma de convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Sendo extrajudicial, será celebrado por documento particular assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Por outro lado, caso o compromisso arbitral seja judicial, será celebrado por termo nos autos perante o juízo ou tribunal onde tiver curso a demanda. Nesse caso, as partes estarão de acordo em sair do âmbito do judiciário para buscar a arbitragem como meio de resolução de conflitos. Ao desenvolver um compromisso arbitral, é importante frisar
porque ele possui elementos obrigatórios e outros facultativos. Por isso, um escritório de advocacia especializado em arbitragem é essencial para que tudo seja feito com eficiência. A chamada cláusula compromissória cheia é aquela que inclui as regras necessárias para instituir e processar a arbitragem. Isso pode ser feito incluindo essas regras na própria cláusula ou indicando as regras de uma determinada instituição arbitral. Cláusula arbitral vazia ocorre quando não temos uma forma plenamente definida sobre a instituição da arbitragem, com todos os aspectos relevantes identificados com clareza. Nesse contexto, a parte interessada manifestará à outra sua intenção de iniciar a arbitragem por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante a comprovação de recebimento. Dessa forma, a convocará para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. Não comparecendo a outra parte, um procedimento judicial poderá ser instaurado só para lavrar um compromisso para que a arbitragem seja iniciada. A convenção de arbitragem também escolhe o procedimento a ser seguido, tendo em vista o objetivo da sentença arbitral, além da lei aplicável ao caso. É possível, inclusive, permitir decisão por equidade. Nesse contexto, a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade. Uma arbitragem por equidade pode ter uma sentença que observa o direito, que não o observa, ou que seja contrário ao previsto em lei. No entanto, o limite é dado pela lei de arbitragem, que informa que a sentença arbitral não poderá violar a ordem pública e os bons costumes. Os procedimentos arbitrais devem sempre respeitar o contraditório, a igualdade das partes, a imparcialidade do árbitro e o seu livre convencimento. Essa autonomia da vontade encontra limite nas relações de consumo, pois são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam utilização compulsória de arbitragem. A razão disso é a assimetria da relação entre consumidor e empresa, o que pode acabar por criar situações de injustiça. Também é possível a arbitragem trabalhista relativa a contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Portanto, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa de empregado ou mediante a sua concordância expressa. Temos também previsão expressa de possibilidade de arbitragem na administração pública, sendo necessariamente uma arbitragem de direito. No entanto, isso pode ficar confuso. Vamos imaginar o contratante particular que adere a uma concorrência pública. Como ele vai debater alguma cláusula ou chegar a um acordo sobre seu conteúdo fora do processo licitatório? Por outro lado, a administração pública não é movida por uma autonomia da vontade, mas apenas pelo interesse público e pela legalidade. Por isso, esse tem sido visto como um terreno pantanoso pelos advogados especialistas no direito administrativo. A confiança e especialidade na arbitragem são os fundamentos da escolha do árbitro ou da Câmara Arbitral para a resolução do conflito, sendo características muito interligadas. Esse é um aspecto muito importante da eficiência do Instituto, ainda mais no Brasil. No Judiciário, por exemplo, o Brasil tem varas especializadas que atuam com competência nas suas respectivas áreas. No entanto, mesmo essas varas possuem um escopo de abrangência de matérias muito amplo. Se o foro for no interior de um estado, muitas vezes o mesmo juízo que trata da área criminal concilia a briga de vizinhos e julga questões societárias. Nesse contexto, é normal que ele tenha um custo de tempo e dedicação para se familiarizar ou se atualizar com todas as questões que esteja lidando. Por isso, fica mais difícil que o seu trabalho seja de altíssima qualidade, o que pode acarretar recursos em diversas instâncias e resultados aquém dos desejados.
Uma câmara arbitral ou um árbitro, por outro lado, serão definidos pela autoespecialidade que possuem na área em questão. Quando uma arbitragem vai ser realizada, são identificadas as capacidades necessárias para, então, formatar uma equipe de profissionais especializados para enfrentar a questão. Veja como essa estrutura de modelo de resolução de conflitos aborda cada caso de forma diferente. O advogado ou advogada empresarial atuarão muito como árbitros em câmaras arbitrais por causa dessa necessidade de pessoas com alta especialização em direito empresarial em áreas distintas. A maior parte das questões submetidas à arbitragem são empresariais, em razão da necessidade de uma resolução técnica em curto prazo. Empresas em conflito enxergam em uma resolução rápida um valor muito positivo para o negócio, lidando de forma programática e dinâmica com os conflitos da atividade. Exemplo disso são os casos societários, que representam um grande percentual dos temas examinados em câmaras arbitrais do país. Empresário nenhum quer ficar discutindo por 10 anos, por exemplo, retirada de sócio em dissolução parcial de empresa, venda de participação societária, conversão de empréstimo em participação societária ou cumprimento de contratos societários. Para isso, a arbitragem possibilita uma resolução legal em pouco tempo, dando dinamismo para a empresa e possibilitando aos sócios virar uma página. Uma característica essencial para destacar é a neutralidade e a imparcialidade na arbitragem. A neutralidade exige que o juiz arbitral não tenha relacionamento com as partes, na forma que causaria impedimento ou suspeição de juízes no Poder Judiciário. Portanto, como juízes do Poder Judiciário, ele possui o dever de revelação. Isso significa que, antes de aceitar a função, deve revelar para as partes qualquer fator que possa gerar dúvidas acerca de sua neutralidade. Por isso, como forma de proteger o exercício do juízo arbitral, a lei equiparou criminalmente árbitros a funcionários públicos. Nesse contexto, é comum que investidores de outros países prefiram resolver conflitos via arbitragem, temendo o preconceito de algum membro do judiciário em relação a empresas estrangeiras. Para dar um exemplo concreto que está chegando ao STJ, vou falar rapidamente do caso Barra-Mares Turismo e Hotelaria e Delta do Parnaíba Empreendimentos. Os árbitros Selma Lemes e Carlos Alberto Carmona teriam, segundo o acórdão da Segunda Câmara Especializada Civil do TJ do Piauí, violado o dever de revelação em processo em arbitragem do CBMA. O CBMA é o Centro Brasileiro de Mediação em Arbitragem. O processo indicou que restou demonstrado que os dois árbitros conheciam os advogados da Delta. Segundo o acórdão, os mencionados árbitros já conheciam advogados integrantes do escritório que representava a Delta, inclusive os sócios fundadores, tendo participado juntos de vários eventos relacionados à arbitragem, composto banca examinadora de trabalhos acadêmicos, de autoria de advogados integrantes do referido escritório e até mesmo a publicação de livros em conjunto por árbitros e advogados integrantes da banca. O desembargador Luiz Brandão de Carvalho entendeu que não se trata dos árbitros acreditarem ou não que a informação era relevante a ponto de ser prestada, vez que nesse caso seria apenas uma omissão. A questão é que a instituição perguntou diretamente aos árbitros se os mesmos conheciam as partes ou advogados destas, e a resposta não correspondeu à verdade. Os citados árbitros não cumpriram com seu dever de revelação que lhes é exigido, retirando das requeridas o direito de avaliar se aquelas circunstâncias lhes gerariam desconfiança e, consequentemente, de impugnar a escolha dos árbitros. A eficiência da arbitragem é um dos seus maiores benefícios. Veja que os procedimentos são estruturados e os profissionais escolhidos de acordo com o caso concreto. Por isso, a eficiência se torna uma marca dessa forma de resolução de conflitos. Por um lado, um caso simples de disputa societária não terá o mesmo modelo de resolução de um complexo contrato internacional de joint venture, por exemplo.
Dessa forma, não serão aplicados excessivos recursos na resolução de um problema simples ou poucos recursos em um problema complexo. Sob outro aspecto, os profissionais que atuam na resolução serão especializados na temática do conflito a ser enfrentado. Assim, terão plena capacidade para abordar o assunto e proferir uma decisão coerente com o investimento de menos tempo de trabalho. Para a empresa eficiente, que busca lidar com os problemas e não os deixar para depois, ela quer uma solução sob medida que tenha um desfecho rápido. Arrastar uma disputa societária, por exemplo, em um litígio de 10 anos, gastará muito mais recurso e cultivará um problema que poderá colocar em risco todo o negócio. Por isso, muitas empresas vão preferir a arbitragem ao processo judicial. Embora não seja obrigatória, a confidencialidade na arbitragem é extremamente comum na prática brasileira e internacional. Um processo judicial é público a menos que seja decretado segredo de justiça, o que ocorre apenas em determinadas circunstâncias. No entanto, as partes podem preferir que a confidencialidade seja empregada na arbitragem, de forma a não levar um conflito entre elas a público. Conflitos costumam criar uma percepção negativa para marcas e gestores buscam evitar isso o quanto possível. Por outro lado, no caso de arbitragem que envolva a administração pública, a confidencialidade não poderia, em tese, ser aplicada. A publicidade dos atos da administração pública é um princípio consagrado na Constituição Federal Brasileira, não podendo ser violado. Assim é para evitar desvios, pois o administrador público trabalha para a população que, de seu lado, quer saber o que ele está fazendo. Sigilo na administração pública, minha gente, é um risco absurdo que nós, brasileiros, precisamos evitar. Diferente da jurisdição estatal do Poder Judiciário, a definitividade da sentença arbitral é uma característica essencial desse modelo de resolução de conflitos. Se você, gestor, contrata um escritório de advocacia empresarial e ruma para o Poder Judiciário para resolver uma questão, já pode esperar, estatisticamente, diversos recursos pela frente. Isso quer dizer que cada decisão do juízo poderá ser impugnada pelas partes, levando o tema a diferentes graus e esferas de debates e custos para ambas as partes. Na arbitragem, por outro lado, a regra é que o árbitro decida de forma definitiva. No entanto, as partes, exercendo a autonomia da vontade, poderão instituir instâncias recursais, estabelecer regras sobre produção de provas, definir prazos, entre outros. Embora isso seja possível, tem que ter cuidado para não tornar o procedimento muito lento, pois podem ser perdidos alguns dos benefícios da arbitragem. Mas, óbvio, uma decisão irreversível tende a dar aquele frio na barriga em qualquer um. Vou falar sobre a relação entre o escritório de advocacia empresarial e a arbitragem na solução de conflitos. Muitas vezes, o primeiro papel do advogado empresarial consultivo é explicar riscos legais e alternativas para o gestor em relação às questões que a empresa enfrenta. Com isso, ele poderá tomar decisões mais instruídas. Tomada a decisão, o escritório de advocacia empresarial será programático e rápido na execução. Nesse contexto, o gestor que enfrenta algum conflito precisa entender melhor como funciona a opção da arbitragem. Você, obviamente, pode encaminhar esse vídeo para ele, que vai explicar muito bem. O fato é que a esmagadora maioria dos temas julgados em arbitragem são de natureza empresarial, pois empresas costumam ser mais racionais quando falamos em riscos e custos. Então, o empresário não quer conflitos se acumulando sobre os seus negócios, de modo que, se for perder, que isso aconteça logo para já administrar o risco e virar a página, pois a atualização judicial dos valores é uma bola de neve e, se for ganhar, aí é festa, pois já consegue em pouco tempo o resultado positivo. O escritório de advocacia empresarial atuará
para mostrar aos clientes ou para as partes que lidar com os problemas pode ser difícil, mas cultivá-los pode ser ainda pior. No final das contas, é o que as partes mais querem, ainda mais quando estamos falando de conflitos com aspecto paralisante. Exemplo disso é a retirada de um sócio ou a dissolução parcial de uma empresa, que é um caso bem comum. O sócio retirante ou que tenha falecido, por exemplo, gera um direito de recebimento do equivalente à sua participação no negócio. Enquanto esse valor não for definido e pago, a empresa pode ficar refém do conflito com um sócio que quer sair e não consegue. É muito comum que os sócios sigam brigando por meses. Quantas vezes eu já não vi esse mesmo caso? Por isso, ajuda muito ter uma cláusula compromissória no acordo de sócios. Além disso, os direitos societários devem ser preservados, pois houve o investimento na empresa e os resultados são justamente o valor atual da participação. Então, se você quiser evitar novos investimentos na empresa, deixe um processo de dissolução parcial pendente por décadas, mostrando para todos que ninguém tira dinheiro da sua empresa. No entanto, se quiser mostrar que o negócio é sólido, respeite os direitos dos sócios e pague por sua participação na retirada, mesmo que parceladamente. É possível alcançar uma solução programática entregue com rapidez pelo árbitro, sem atrapalhar o dia a dia da empresa e adequando tudo a um formato que caiba no orçamento. O papel do escritório de advocacia empresarial é auxiliar seus clientes a encontrar soluções eficientes na resolução dos conflitos que surgirão no seu envolvimento com o mercado. Gostou desse vídeo sobre a arbitragem, falando também do papel do escritório de advocacia empresarial no contexto? Compartilhe e comente o que achou. Tem alguma experiência no caso? Não deixe de falar se não tiver um acordo de confidencialidade. O artigo na íntegra você encontra em nosso blog com referências e citações. O link estará abaixo na descrição. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas e novos vídeos sobre o direito empresarial e a prática do escritório de advocacia empresarial. Obrigado.